Vamos começar com uma questãozinha do Enem. E a nossa questãozinha fala sobre anfíbios. Mas não se desesperem, isso daqui não é uma aula de zoologia ainda. Tá, lembrem que eu falei pra vocês que a gente sempre tenta começar pelo enunciado, né? Então aqui a gente não tem uma diferenciação muito grande, se vocês quiserem começar lendo o texto, tranquilo. Mas eu sempre dou uma olhada por cima para tentar ver qual é a última frase. E justinho ele fala, segundo a teoria evolutiva de Darwin. Olha só, gente, perfeito, né? Você já pensa, tipo, vários conteúdos voltando, você lembra da minha voz, assim, maravilhosa, às 8 da noite, conversando, de uma sexta-feira, conversando com vocês. E daí ele vai falar sobre uma das características dos anfíbios, que representa algo significativo em relação à teoria darwinista. Lembrem que eu falei para vocês que, geralmente, quando for teoria darwinista, eles não vão pontuar, porque pontuar de esclarecer, tá? Pontuar sempre pontua no vestibular. Eles não vão esclarecer porque a gente tem vigente a teoria neo-darwinista, né? Que é pautada na teoria darwinista, e simplesmente uma junção de teoria darwinista com teorias da genética, mendeliana, enfim, por causa da variabilidade. Mas aqui ele falou, o que é ótimo para nós, porque, né, sempre ajuda a clareza na questão. Mas ele fala que os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido aquático. Gente, a gente vai ver isso melhor em zoologia, então se vocês não têm muita certeza sobre o que está acontecendo, não se preocupem. Mas é verdade. Os anfíbios, a pele é de fundamental importância. Olha só, ele já está falando de uma característica, né? Ele fala que eles vivem em ambientes úmidos e agora ele está falando da pele dos anfíbios. Fundamental importância para a maioria das atividades vitais. Apresenta glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas gasosas e também pode apresentar células de veneno contra micro-organismos predadores. Então, a partir dessa leitura, a gente entende que a característica que ele está tentando trazer é essa coisa de eles terem essa pele mais umedecida, com essas glândulas mucosas, que eles têm favorecem essas trocas gasosas, enfim. Como é que isso se relaciona à teoria evolutiva de Darwin? A nossa alternativa é a letra A, lei do uso e desuso. O que vocês acham, gente? Bora lá, eu sei que tá todo mundo cansado, mas bora conversar com a prof. Exatamente, João. A lei do uso e desuso ela é marxista. Então, lembrem do nosso exemplo mais clássico, o exemplo das girafas. Ou como eu sempre falo, o exemplo da prof, né? As girafas, o Lamarck dizia que porque elas usaram muito o pescoço, elas ficaram com aquele pescocão. E o exemplo da prof é porque senão eu ficaria com uma língua gigante, gente. A gente sabe que isso não acontece, né? Você não imagina. Coitado dos prof da Educa, todo mundo de língua de fora, porque a gente conversa demais. A atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele. Gente, isso daqui também é lamarquista, tá? Ele falou de um outro jeito, mas ele ainda tá falando de uso e desuso, porque vejam só, ele fala que se a gente usar muito a pele, né, porque eles usam a pele como um órgão respiratório, vai atrofiar o pulmão. O que ele está tentando te dizer? Que pelo desuso do pulmão, teve uma atrofia. Então, a B também está errada. Transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes. A gente tem, novamente, uma questão lamarquista. Lembrem daquele bebê super musculoso que eu trago nas minhas aulas. Se eu for marombeira de academia, o meu filho não vai nascer marombeiro de academia, gente. Porque a gente sabe que não é bem assim que funciona a transmissão. Então, caracteres adquiridos, a não ser que eles aconteçam em células germinativas, eles dificilmente vão ser passados adiante, tá? Futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados. Gente, não, é exatamente o contrário, né? Ele está explicando como eles estão bem adaptados a esse ambiente que eles estão. E, como as gurias já falaram, a seleção de adaptações em função do meio ambiente em que vivem. Que é basicamente resumir a teoria darwinista, né, gente? Então, nossa resposta certa é a letra E. Vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Posso passar para a próxima? Tô gostando de ver a galera participando, hein? Então tá, agora a gente vai para uma questãozinha da URGS. Lembrem, sem desespero, o conteúdo continua o mesmo. As três situações abaixo referem-se a mecanismos pré-zigóticos de isolamento reprodutivo. Tá, peraí. Isolamento reprodutivo. O que é isolamento reprodutivo? Ai, talvez a gente não lembre muito bem daquela questão de especiação, né? Aquele conteúdo, acho que foi um dos últimos que a gente viu, inclusive, em evolução. Mas eu sei que às vezes as coisas acabam se misturando bastante. Mas pensem só pela questão das palavras, né? Isolamento reprodutivo. Então, eles não conseguem cruzar entre si e produzir descendentes férteis. Então, o que acontece? A gente não tem
um fluxo gênico, a gente tem essa interrupção. O que isso, daí isso é o que a gente tem como necessário para acontecer a especiação, né? Lembrem que a gente conversou bastante sobre isso. Ela pode ocorrer tanto com uma barreira geográfica, né? Quando a gente tem as questões alopátricas, lembrem que a especiação alopátrica, A é diferente, pátria é lugar, então em lugares diferentes, ou a especiação simpátrica, em que eles estão em lugares próximos, né? Sim, a mesma pátria. E daí o que acontece? A gente viu que existiam mecanismos tanto pré-zigóticos, então antes de acontecer a fecundação e ter esse desenvolvimento do zigoto, e pós-zigóticos. E aqui ele vai trazer pra gente alguns mecanismos pré-zigóticos que a gente vai ter que, desculpa gente, eu não li anteriormente as alternativas, assinalar a alternativa que apresenta o isolamento reprodutivo relacionado, respectivamente. Eu não li, inclusive, porque geralmente as perguntas da URSS são bem mais diretas. Como a gente viu que tinha 1, 2, 3 e daí 3 alternativas, geralmente ela vai pedir para assinalar, tá? Qual é a ordem certa. Mas então, vamos lá. Duas espécies de cobras habitam uma mesma área geográfica. Ok. Mas, enquanto uma vive predominantemente na água, a outra vive em terra firme. Opa, elas têm um habitat diferente, né? Elas vivem em lugares diferentes. Então, elas têm nichos diferentes. E a gente vai estudar isso melhor em ecologia, vocês vão ver bem mais pontuada essa questão dos conceitos, mas eu já falei para vocês que quando a gente tem essa coisa de comportamento relacionado a como que é a vida daquele ser, né? Do que ele se alimenta, onde que ele vive, quando que ele come, como que ele se reproduz, a gente vai ter um isolamento ecológico, porque a gente está falando a descrição propriamente de como é a ecologia, né? Como é que ele se relaciona com os outros seres do ambiente, enfim. Então, a gente pode tirar o sazonal, eu acho, com certeza, porque o sazonal ele tem a ver, lembrem que sazonal tem a ver com estações, né, do tempo. Pensem na migração sazonal, que a gente vê muito na geografia, né? E gamético também, porque daí a gente teria uma relação de... Já tá falando uma questão... lembrem que eu falo dos cachorros, né? Que às vezes... Perdão. Lembrem que eu falei pra vocês da mula, do híbrido estéril, né? Às vezes a gente não consegue nem ter a formação desse híbrido estéril, porque os gametas, eles não conseguem, eles têm um número muito diferente, eles não conseguem se parear na meiose e acaba não dando certo. Sim, Isa, eu tô gravando, não te preocupa. Mas então tá, a gente pode ficar em dúvida em relação a se é de habitat ou se é ecológico, porque teoricamente ambos estariam corretos, né? Porque ele realmente está falando sobre habitat, mas o habitat também é uma característica ecológica daquele animal. Então vamos ver, vamos continuar. Duas espécies de aranhas não copulam. Opa, gente, isolamento reprodutivo. Porque os machos de cada espécie possuem órgãos copulatórios que se acoplam em aberturas reprodutoras que só se acoplam em aberturas reprodutoras da mesma espécie. Gente, o que é isso? Isso é uma questão, vocês acham, gamética? Opa! Então, eu peguei isso exatamente para confundir vocês, porque quando a gente pensa em órgão em cópula, né, em reprodução, essas coisas, a gente instantaneamente pensa na fecundação, a gente instantaneamente pensa nessa fecundação, nesse óvulo, com esse espermatozoide. Mas, gente, vejam, lembrem que a gente está falando sobre pré-zigóticos, mecanismos pré-zigóticos. E quando a gente fala em gametas, para a gente ter uma especiação do tipo gamética antes da fecundação, a gente teria que ter novamente essa coisa genética, em que tem uma diferença muito grande. Só que os órgãos copulatórios não são os que vão descrever o DNA daquela célula, né? Eles não têm nada a ver, na verdade, com as células gaméticas. Claro, a gente sabe que os testículos, né, ali que se produz o espermatozoide, ali que vai ser armazenado, mas não tem nada a ver, gente. Então, não é gamética. O que acontece? A gente fala de isolamento mecânico quando a gente conversa sobre órgãos copulatórios. Esse sim, lembrem do cachorrinho. Lembrem que eu falei com vocês que, mesmo os cachorros não sendo um caso de especiação, né? Eles continuam sendo uma espécie só, mas são várias raças.
a gente tem quase um isolamento reprodutivo, porque às vezes o macho é muito grande, a fêmea é muito pequenininha, então não tem como fazer essa cópula, anatomicamente é impossível, tá? Porque literalmente não encaixa. Nem pecinha de aqueles puzzle não encaixa, gente, não dá certo. Então a gente pode chamar tanto de mecânico quanto anatômico, tá? Então aqui a gente acaba tendo a nossa resposta como sendo letra C. Mas vamos fazer direitinho até o final, pra gente ver também, inclusive, por que a letra A tá errada. Gente, o que acontece? O que é etológico? Etológico refere-se a comportamental. Sim, Jéssica, é muito fácil de confundir. A URGS, inclusive, é campeã de fazer esses pegas-ratões, assim, tipo, que tu tem que prestar bastante atenção, porque às vezes eles trazem algo que é relacionado, mas que não é exatamente aquilo, que também é algo que o Enem faz, mas ele faz de uma forma um pouco diferente. Eu não sei se vocês já fizeram prova do Enem, mas muitas vezes, numa questão, a gente vai ter várias alternativas que elas são verdadeiras. Então, assim, elas estão certas, né? Se tu for estudar biologia, elas estão certas. Só que o que acontece? Elas não correspondem ao que aquela questão está perguntando. Sempre vai ter apenas uma alternativa, né? Que vai ser o gabarito. E muitas vezes o que vai diferenciar não é nem a alternativa toda tá errada, é só ela estar se referindo efetivamente ao que está sendo pedido. Por isso que eu sempre lembro, muito cuidado quando a gente vai ler o enunciado. Mas então tá, voltando para essa questão etológica, o etológico é comportamental, então lembrem, eu trouxe aquele exemplo do pavão, né, que o macho tem aquelas penas maravilhosas, ele vai fazer aquela corte daquela fêmea, ou então o passarinho que ele canta. Gente, as aranhas dançam, é lindo. A natureza tem várias formas de fazer, de chamar os seus parceiros, né? Então, isso seria o etológico. Não tem nada a ver com essa questão anatômica, com essa questão mecânica. E daí a terceira, duas espécies de pinheiros ocorrem em uma mesma área geográfica e são capazes de formar híbridos. O que acontece? Daí talvez alguém fique pensando, poxa, mas não era pré-zigótico? Pré-zigótico? Como é que ele está formando híbrido, gente? Pois é. Entretanto, não há cruzamento entre elas, pois uma espécie libera o pólen em fevereiro e a outra em abril. É aí que está a questão. Não há cruzamento entre elas. Elas são capazes de formar esse híbrido, mas elas não formam, por isso que é pré-zigótico, tá? E o que acontece aqui, ó? Uma libera o pólen em fevereiro, a outra em abril. O que é o pólen? O pólen é uma estrutura reprodutiva, né? É o que os vegetais superiores, então gimnospermas e angiospermas, eles vão acabar usando para se reproduzir, né? Tem a liberação do pólen no ar, vai cair nas flores, se a gente estiver falando de angiospermas, e daí vai haver uma fecundação. Então, a gente está falando sobre o que aqui? Sim, a gente está falando sobre gametas, né, em algum nível, mas a questão está nos botando uma questão sazonal, então, porque varia o momento em que elas vão estar reproduzindo. Eu trouxe o exemplo do sapinho, eu acho, que eles reproduziam em tempos diferentes. Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Eu sei que esse é um assunto que tem bastante coisa, né? Daí é legal a gente tomar algum cuidado, prestar uma atenção. E, gente, eu sempre associo muito com os exemplos, assim, pra mim é o que facilita, porque se eu falar só, isolamento etológico, parece uma coisa muito pouco concreta. Mas aí você pensa, isolamento etológico era aquele que a prof falou que era do pavão, por causa das penas do pavão. Poxa, eu gosto de pavão, porque eles fazem a corte. Então você vai lembrando, tentem fazer associações, que o nosso cérebro adora associações. Facilita muito a vida. Então, nossa resposta é a letra C, como a gente já viu. Gente, desculpa, até que horas vai a aula? Antes que eu me esqueça e passe do horário de novo. 8h30, perfeito. Tá, então a gente tem mais uns 20 minutinhos. A alternativa correta, novamente. Vamos ver. Gente, cuidado, né? Às vezes eles pedem a incorreta e não caiam no espega-ratão. Eu já caí muito, não vale a pena. Dói. Correlacione os fenômenos enumerados com os algoritmos arábicos 1, 2, 3, 4, as definições ou aos conceitos. Então, ele vai nos dar uma série de definições e conceitos para a gente associar. Aqui, ó, vocês veem, questão de evolução, questão de mutação, adaptação e especiação. Vocês têm alguma dúvida em relação a esses conceitos? Antes da gente entrar para a questão. Você sabe mais ou menos o que eles são? Se eu perguntasse, assim, se eu não mostrasse as alternativas, até vou voltar, vou sair daqui. Você sabe mais ou menos o que esses conceitos significam? Você tá com dúvida?
Perfeito. Gente, falem, tá? Eu sei que às vezes dá muita vergonha, mas nós estamos em 13 aqui, tá? O que é um número bem tranquilo de pessoas. Vocês já, mesmo não tendo um contato tão grande, assim, pessoalmente, vocês, né, estão com o mesmo grupo sempre. De mim, eu espero que vocês não tenham vergonha, tá? Porque a gente tá aqui pra isso mesmo. E é como eu e o Matheus sempre falamos, gente, é melhor errar agora, é melhor perguntar agora, que errar na hora H, né? Então, Marielle, a especiação. O que que acontece? A especiação é quando a gente tem a formação de uma nova espécie. É basicamente esse o conceito. Formação de uma nova espécie. Só que como isso acontece? A gente viu até nessa questão número 10 aqui, que a gente tem vários mecanismos, né, para acontecer isso. Podem ser pós-zigóticos ou podem ser pré-zigóticos. Mas o que que eles determinam, né? Quando é que a gente pode falar, ocorreu uma especiação, nós tivemos efetivamente a formação de uma nova espécie? Quando a gente tem interrupção do fluxo gênico. O que é o fluxo gênico? O fluxo gênico é aquela troca, né? Então, fluxo, esse caminho, digamos, né, que vai acontecendo, gênico entre os genes. Mas por quê? Porque a gente define espécie como seres de uma população que tem a capacidade de cruzar entre si, tá? Mesmo que seja hipoteticamente, como acontece com os cachorrinhos pequenos e grandes. E se eles cruzassem, ou se eles cruzarem, eles vão gerar descendentes férteis. Notem que a questão da fertilidade é muito importante para a gente falar se a gente está tendo a especiação ou não. Porque o que acontece? A gente tem, por exemplo, o cavalo e a mula, que são espécies completamente diferentes, tá? Só que eles podem ter filhotes. Então as pessoas ficam pensando, gente, mas como é que podem ser espécies diferentes se eles conseguem ter filhotes? É porque o filhote, o jumento, gente, desculpa, a mula, eu troquei aqui os nomes, tá? É o cavalo e o jumento, e eles não têm a mula. Ele é um híbrido estéril, então o filhote em si não consegue ter outros filhotes, ele não consegue perpetuar aquela espécie. Então é uma espécie que acaba se autolimitando, né? Porque pensem, se não tem alguém que consiga se reproduzir para ficar mantendo lá aquela população, ela vai acabar tendo períodos em que ela fica dormente, né? Em que não tem uma população suficiente para a gente descrever aquele grupo. Ficou um pouco mais claro? Então, não, porque ele não é fértil. Ele não consegue ter filhotes. O jumento, perdão, o jumento é o burro, tá? O jumento, ele é de boas. O jumento e o cavalo, sim. Quando a gente fala em especiação, a gente sempre vai trazer dois animais, né? Porque a gente tá vendo o que acontece entre dois animais. Sim. Não sei se são da mesma família, não vou saber te dizer agora, eu acredito que sejam. Não sei se eles são derivados, tá? Não sei como é que funcionou essa especiação. Mas, sim, eles são espécies diferentes. O cavalo e o jumento. Gente, desculpa, eu troco muito o nome desses bichos. Sempre que eu vou dar esse exemplo, eu tenho que começar a falar do ligre, porque o ligre é o tigre e o leão, eu acho que é mais tranquilo. Perfeito. Tenta fazer alguns exercícios, se você tiver tempo daquela lista. Daí qualquer coisa você vem falar comigo de novo, ou vem falar com o Matheus, que a gente esclarece. Mas então tá. Vamos voltar aqui, caso vocês tenham alguma outra dúvida, é só escrever que a gente conversa. Hoje eu trouxe um pouquinho menos de questões, porque a nossa última questão é particularmente desafiadora. E também porque eu quero que vocês se sintam à vontade para conversar, tá, gente? Então, vamos lá, esse é o momento de tirar dúvida, é agora. Mas então tá, já que a gente falou sobre especiação, vamos dar uma olhada, ver se a gente consegue achar o que é a especiação aqui. Modificação das frequências gênicas. Opa, peraí, isso daqui é genética de populações, né? Mas vamos ver. Através do tempo, orientadas pela seleção natural. Vocês acham que isso é especiação? Perfeito, João. Não é especiação. O que será que é isso? Se vocês não souberem, não tem problema também, gente. Mas vamos lá, vai no chute. Ganha um bombom quando a gente se vê de novo. Ó, botou comida no jogo! Exatamente, Mirielle, é evolução. Exatamente, olha só, vou ficar te devendo um bombom que a gente com certeza vai ter, porque, gente, vocês não me conheceram antes da pandemia, mas eu adoro fazer dias em que a gente leva, sei lá, pirulito ou bombom, alguma coisa pra vocês. Então,
Vamos com certeza pagar essa dívida, não se preocupe. Nós estamos falando de evolução, mas por quê, né? É um jeito bem diferente de falar de evolução, até porque ele trouxe frequência genética, que é uma coisa que a gente fala em genética das populações. Mas se vocês lembrarem, agora eu vou puxar um pouquinho para genética de população, tá? Porque eu sei que é um pouquinho mais complicado, vocês não gostam tanto, daí acaba ficando no esquecimento. Quando a gente fala de equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é aquela questão toda que a gente usa a equação matemática para estudar as populações, a gente fala em equilíbrio, né? E o que eu falei para vocês? Não pode ter fluxo gênico, não pode ter seleção natural, não pode ter essa mudança, né, que é a evolução característica, quando a gente está falando de equilíbrio Hardy-Weinberg. Então, se no equilíbrio de Hardy-Weinberg a gente tem as frequências se mantendo constantes, não mudando, quando a gente tem elas mudando, a gente tem o contrário. A gente tem justamente a evolução. Então, esse pode ser um caminho. Eu sei que é o caminho que praticamente 0% da turma pegaria, né? Mas como é que a gente pode ver, então? A gente sabe, a gente pode associar da genética, que as frequências genéticas, elas vão determinar o nosso fenótipo, né? Então, se as frequências genéticas estão mudando, se os genes eles estão acontecendo mais ou menos, a gente está mudando o nosso fenótipo dessa população também. Então, a gente está tendo mudanças, né? Mudanças de características nessa população através do tempo e, gente, principalmente seleção natural. Quando vocês virem seleção natural, tem que acender, assim, ó, uma luz no cérebro de vocês. Gente, evolução. Não sei, eu não sei se ele tá me pedindo, se ele quer que eu fale de Darwin, eu não sei se ele tá me pedindo um conceito. Mas tem que acender essa luz. Seleção natural, Darwin, evolução. Oi, prazer. É que nem lei do uso e desuso. Gente, lei do uso e desuso. Lamarck. Pronto. São aquelas coisinhas assim, aqueles detalhes que vocês vão ver que ajuda muito. Quando a gente precisa chutar, especialmente, a gente não tem ideia, às vezes isso ajuda demais. Mas nós não estamos aqui para chutar, né? Então vamos ver as outras questões. Parabéns, Marielle, sério, muito bom. Isso não é uma alternativa fácil, tá? Modificação ao acaso nos genes ou cromossomos, acarretando variação genética. O que vocês acham que é? Exatamente, Vitor, Jéssica, Marielle. Essa daqui é a mutação, gente. Principalmente porque essa coisa de modificação ao acaso, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que o Darwin, ele não conseguia saber exatamente de onde é que vinham essas mudanças, como é que elas se transmitiam, né, ao longo das gerações. Então essa foi a única falha do darwinismo. Ele não conseguiu explicar essas coisas. Por isso, justamente por isso até, que o darwinismo não foi amplamente aceito na época, né, gente? Mas daí, com o advento do Mendel, da genética, a gente começou a entender que essas mudanças, na verdade, elas são mutações no nosso genoma, que elas podem ocorrer tanto naturalmente, né, quando a gente tem, por exemplo, linkage, que daí a gente vai ter a troca das perninhas lá na meiose 1, ou então pode acontecer por causa de radiação, enfim, várias outras questões. Lembrem que Darwin acredita que o meio, ele seleciona, né? Essa questão da seleção natural é porque o meio seleciona as mutações. Ele não causa, que é o que Lamarck acredita. Mas então tá, uma modificação ao acaso nos genes ou cromossomos acarretando variação genética. Essa também não é fácil, gente. Essa questão aqui, ele traz muitos conceitos que a gente já conhece de um jeito um pouco diferente. Então, olha, parabéns, vocês estão muito bem na matéria, eu estou muito feliz. Modificação de estruturas e funções em um grupo que favorecem sua sobrevivência. O que é isso? Exatamente, Jéssica, Vitor. A gente está falando de adaptação. Vejam que a gente está falando dessas modificações que auxiliam na sobrevivência. Gente, sobrevivência é outra coisa que, sim, poxa, sobrevivência, adaptação, né? Quem é que sobrevive? O mais adaptado? Então, vamos acender essa luz. E, bom, agora meio que acabou ficando um pouco mais fácil, determinada pelo isolamento reprodutivo. Acabou que era isso que eu queria ver, né? Se vocês tinham entendido direito, e foi a última alternativa que a gente viu. Mas, gente, o isolamento reprodutivo, lembrem que é o que determina efetivamente se a gente tem uma especiação, né? Porque ele cessa esse fluxo gênico, que pode ter como causa o isolamento geográfico, como a gente vê nos casos de especiação alopátrica. Vocês conseguiram entender? Que bom, gente. Marielle, você ficou com alguma dúvida sobre especiação, essas coisas? Por enquanto, né?
Tem. Não lembro se tá na nossa lista, mas acho que o Enem fez uma questão dessas. Isso aí, gente, tá indo é ótimo. Eu sei que às vezes a gente fica meio, poxa, como é que eu não sei direito tudo, né? Mas não tem como a gente saber tudo, gente, sinceramente, né? Prof de biologia aqui confessando que ela tem que estudar muito antes das aulas para poder dar essas aulas. Então, não se preocupem, tá indo é ótimo, tá? E se é uma evolução para vocês, já tá perfeito. Ó, a evolução aí. Qualquer coisa, se você ficou com dúvida, pode mandar. Mas a nossa alternativa correta, então, é a letra D. Ah, tá certinho, tá? Eu fui fazendo a correspondência na minha cabeça, eu só esqueci de verbalizar. Mas qualquer coisa, vocês me perguntam. E daí a gente vê pra questãozinha de Heisenberg. Não se assustem, não saiam correndo, por favor. Eu tô olhando os numerozinhos ali dos usuários, tá, gente? Verdadeiro ou falso, porque essas questões estão ótimas pra gente treinar a nossa. Se a gente pegou os conceitos, né? Sequência correta, novamente, né? Preenchimento dos parênteses, enfim. O equilíbrio de Hardy-Weinberg descreve uma situação modelo. Que era o que eu estava falando para vocês, né? Ele fala sobre uma situação em que há um equilíbrio. Então, uma situação em que não há evolução. Então, as frequências alélicas, elas não estão mudando. Na qual as frequências alélicas mudam. Opa, gente, eu acabei de falar isso. Olha só, a professora dando spoiler, né, da questão, que horror. Não, elas não podem mudar, porque senão a gente não tem um equilíbrio de Hardy-Weinberg. Pensem que quando a gente fala em equilíbrio, a gente geralmente associa a essa imutabilidade. Pera. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que existe algo que a gente chama de equilíbrio dinâmico, em que a gente pode ter, por exemplo, na química, que a gente tem aquelas reações que elas entram em equilíbrio, mas a gente sabe que a reação continua acontecendo, tá? As coisas não param, o mundo não é ideal. Mas, para fins de estudo, a gente diz que elas pararam. Então aqui, tá errado porque ele fala que mudam ao longo das gerações. As mutações são fonte de variabilidade. Sim, a gente estava vendo isso na questão anterior, pois ocorrem em taxas elevadas para a maioria dos locos estudados. O que vocês acham? Mais alguém? Mais alguém? Alguém discorda do Vitor? Perfeito, gente. Gente, essa questão não é fácil, tá? Não é. Esse é o pega-ratão que a URGS faz e literalmente destrói todo mundo todo ano, tá? Eu quase falei uma coisa inapropriada pro YouTube. Que merda, a gente tem que ficar com as aulas gravadas. Mas, gente, as mutações não são algo muito frequente. Lembrem que eu falei que elas podem ocorrer sim, por exemplo, se você trabalha com raio-x, ou se você foi lá depois do acidente de Goiânia e você pegou um material radioativo na mão. Ok, as mutações vão acontecer a rodo, mas elas não são tão frequentes. Apesar de elas poderem ocorrer naturalmente, elas não são frequentes. Elas são efetivamente fonte de variabilidade, mas o problema é essa taxa elevada. O movimento de gametas entre populações, referido como fluxo gênico, olha só o que eu estava falando para vocês, desse movimento de gametas, pode alterar as frequências alérgicas de uma população. O que vocês acham? Isso aí, gente. Nossa, olha só. É o conteúdo mais chato de evolução, o conteúdo que mais dificulta a vida de todo mundo. E vocês estão acertando horrores, gente. Estou muito feliz. Quando uma população passa por um evento de gargalo populacional, a variação genética pode ser reduzida por deriva genética. O que vocês acham? Vocês lembram desses conceitos? Gente, sim, é verdadeiro. Mas vocês lembram dos conceitos? Agora vamos pegar na ferida, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a eles? Eu vou falar sobre eles, tá? Mas é bom a gente ir acompanhando o que a gente consegue lembrar, o que a gente não lembra. Gente, tentem fazer esse exercício. Eu sei que às vezes é um pouco doloroso, a gente vê que a gente não lembra das coisas, porque a gente queria lembrar, né? Exato, Jéssica, a gente vai interpretando na hora. Mas aqui, vamos tentar aprofundar um pouco isso, né? Para reforçar essa memória na nossa cabeça. Eu não tô aqui para vocês saírem, tipo, faculdade inteira lembrando o que é um evento de gargalo e uma deriva genética. Mas é bom a gente ficar reforçando essa memória até o vestibular. Porque daí, mesmo que você ache que você não lembra, no seu inconsciente vai ter aquela vozinha assim, eu já ouvi a Júlia falando isso umas 30 vezes, gente. Então, deve ser isso. O que é o evento de gargalo populacional? É aquilo que a gente chama de gargalo de garrafa, né? E, Jéssica, é muito bom a gente usar a interpretação aqui, porque é exatamente isso. É um gargalo de garrafa que acontece
na população. Gente, peraí. Vou pegar uma garrafa, tá? Quando a gente tem uma garrafa, vocês notam que a gente tem um corpo que é bem mais largo do que o gargalo. A gente vai afunilando, né? Então pensem que se eu tivesse uma população aqui dentro dessa garrafa, se esse fosse o meu ambiente, se eu tivesse um gargalo, só alguns seres iam passar. Então não iam passar todos. Então pensem que a nossa nova população ela ia ser diferente da população que surgiu a partir desse evento de gargalo. É exatamente isso, Jéssica, tá? Perfeito. E o que acontece? Quando a gente fala em deriva genética, a gente está falando em um acidente que vai modificar radicalmente essa população, então não está em equilíbrio, tá? É um desequilíbrio. E ele é acidental. Então, por exemplo, quando eu vou lá na Redenção, tomar meu chimarrão, ai, saudades para a pandemia, e eu sento em cima de um formigueiro, tá? Eu sei que a minha bunda vai ficar realmente sequelada, coitada. Mas pense na quantidade de formiga que morreu. Imagina que aquele é o último formigueiro que existe na Redenção, quem dera. E aí eu matei, sei lá, 90% das formigas com a minha bunda. Aquela população que sobrar, ela vai continuar se reproduzindo e ela vai formar uma nova população. Só que o que acontece? Ela não vai ter a mesma frequência alélica que a população inteira. Isso a gente chama de deriva genética. Gente, vocês estão muito bons nisso. Então, a letra é D. E daí, o efetivo problema, que daí é uma questão de cálculo, gente, tá? Os conceitos são os mesmos. Gente, cadê o texto? Ah lá, a palhaça botou o texto só no que tem a resposta. Mas então, o que ele nos fala, tá? Gente, eu vou botar a resposta aqui, tá? Até porque é uma questão de cálculo. Mas vamos ler o texto com um pouco mais de calma. Ele nos dá uma interpretação. Ele vai querer saber quem é que são os indivíduos que têm 20%, 25% de propensão a mais de desenvolver diabetes. Daí ele fala que existe uma variante do gene que aumenta o risco de diabetes. Ok, faz sentido, né? Obrigada. Entre os latino-americanos, poxa. As análises indicaram que a versão de maior risco foi herdada nos neandertais. As pessoas que apresentam variação em um dos alelos são 25% mais propensas a desenvolver a diabetes. Já aquelas que herdaram de ambos os pais, sobe para 50%. Então, o que ele está nos perguntando? Quem é que tem um alelo só desses alelos mutados, né, que causam diabetes? Ele nos fala no texto que existe um equilíbrio. Tranquilo, tá ficando gravado, não te preocupa, pode ir trabalhar, bom trabalho, boa noite. E eu já vou terminar, tá, gente? Eu sei que eu acabo me passando uns minutinhos sempre. Eu tô trabalhando nisso, tô me adaptando aí nesse novo horário. Mas não desistam de mim e se precisarem desistir, não tem problema. Fica tudo gravado no YouTube. Considerando uma população em equilíbrio, 36% dos indivíduos apresentam um genótipo com 2 alelos variantes. Qual a frequência em porcentagem? Vou tirar daqui para vocês não ficarem olhando a resposta, né? Mas o que acontece? Se a gente tivesse uma alternativa que dissesse 36%, a gente já podia cortar, né? Porque a gente sabe que quem tem 36% tem apenas um. Então, gente, como é que escreve essa jossa? Peraí, momento sofrendo com as tecnologias. Tá, vou ter que desenhar, então. Gente, desculpa, minha letra não é legal no computador, não. Quem tem apenas um, a gente chama de exão-azinho. O que acontece? A gente não sabe a dominância, né? E não nos deu a dominância. Então, a gente pode chutar, né? Criar uma situação hipotética do que seria na nossa cabeça. Só que assim, gente, nenhum chute que a gente faz no vestibular, ele vai ser assim, foda-se, isso daqui é tal coisa. A gente tem que ver, olha só, se as pessoas que têm só um alelo já apresentam essa característica, que alelo é esse? Qual é a dominância dele? Eu sei que isso é uma questão de genética, gente, mas tentem. É normal, Jéssica, eu sei. Eu entendo muito essa questão. Mas bora lá, a gente não tá nem falando de número ainda, a gente tá só falando sobre letras. Qual é o fenótipo que se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose? Opa, o que é isso?
Homo é igual, então é quando as duas letrinhas são iguais. Hétero é diferente, então é quando uma letra é maiúscula e a outra é minúscula. Força na peruca, gente. Tudo bem. Gente, é o alelo dominante. Pensem que é quem domina. Então, se a gente tem um dominante e um recessivo, esse dominante ele vai se sobrepor ao recessivo, tá? Então vai ser o fenótipo dele que vai acontecer. Nesse caso mendeliano, sim, é isso que acontece. A gente vai ver que existem outros casos na genética, mas não é disso que a gente está falando agora. Então, quando a gente tem, vamos falar, a diabetes é a nossa doença, tá? Ela vai se expressar tanto com azão-azão quanto com azão-azinho. E quando a gente tiver o azinho-azinho, a gente não vai ter diabetes. Seria o que a gente chama de pessoa normal. Aqui eu vou botar um Dzinho de diabético. Ele nos fala que 36% apresenta um genótipo com 2 alelos. Só que o que ele quer? Ele quer quem tem 25% de chance de desenvolver diabetes. Aí ele tá tentando nos confundir, né? Porque é porcentagem que não acaba mais. Mas pense, ele quer 1/4 das pessoas que têm mais chance de ter. Quem é que tem 1/4 de chance a mais de ter diabetes? Quem tem apenas um dos alelos, não os dois. Se a gente tem os dois, então a gente tem aqui 36%, que também pode ser escrito como 0,36, tá? Por quê? Ai, gente, peraí, só para vocês não ficarem em dúvida. 36 dividido por 100. É por isso que a gente tem o 0,36. Gente, vocês querem sair? Eu posso terminar isso aqui por vídeo e deixar para vocês. Podem sair, tá? Eu sei que o intervalo é curto. Então tá, Jéssica, vamos lá. A gente tem esse 36%. Só que não é esse fenótipo que a gente quer. Mas daí o que acontece? Ele já nos deu a equação, né? Eu não ia dar para vocês uma questão sem equação, porque ia ser muito crueldade. Lembrem que essa equação aqui é aquela equação que vocês veem sempre em matemática, quando a gente eleva uma soma ou uma subtração ao quadrado, que a gente tem a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Por que é igual a 1? Porque é 100%, gente. 100%. 100% é em cima de 100. Então, 100 dividido por 100 vai ser 1, né? E por que tem que ser 100%? Porque é a nossa população inteira. São todos os indivíduos. Então, 100% vai ser o quê? Vão ser todos os nossos alelos. Só que aqui a gente não está falando de alelo, aqui a gente está falando de genótipo. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque a gente só tem 2 alelos. E aqui a gente tem três não incógnitas, né? A gente só tem 2 incógnitas por causa dos 2 alelos, mas 3 resultados diferentes que vão se somar para dar esse 100%. Por que a gente tem 3? Porque a gente tem 3 genótipos. Então, a gente, aqui dentro, olha só, quem tem P ao quadrado, a gente vai chamar de azão-azão, porque ele tem P 2 vezes, né? Quem tem 2 vezes PQ, a gente vai chamar de azão-azinho. É esse heterozigoto. E quem tem Q ao quadrado vai ser o azinho-azinho. Aí a gente pode tentar fazer as contas para chegar por meio dessa equação, porque vejam, a gente já tem uma das incógnitas, né? E quando a gente tem uma equação com só uma incógnita, a gente consegue chegar lá. Mas, assim, eu sou péssima em matemática, gente. Eu não ia conseguir fazer essa conta, eu tava fazendo ela aqui antes. E eu me embolei toda. Porque tem Bhaskara, e tem raiz, e tem os caralho a 4 lá. Mas o que acontece? A gente também sabe que os alelos têm que estar 100% também. Então, P mais Q é igual a 1. E daí a questão ficou muito mais fácil. Porque o P, ele não é 36. Calma, coração. Mas a gente sabe que P ao quadrado é 36. 0,36. Daí a gente sabe que a nossa raiz vai ser 0,06. Gente, 36 é uma das poucas raízes que eu ainda lembro na minha cabeça. Me corrijam se estiver errado. 6 vezes 6, 36, né? Tá certo. Então, o que acontece? A gente sabe que o Q vai ser bem maior. Ele vai ser 0,84. É essa a resposta, gente? Vamos lá, vocês são 3 agora. Não tem nem no que ter vergonha, né?
O que vocês acham? A letra E? Não, Jéssica. Ai, eu sei, os números eles nos confundem muito. Mas sempre que vocês fizerem uma questão que envolve muita conta, vejam aqui que ficou super poluído, vocês precisam lembrar o que ele está pedindo para vocês. Ele está pedindo indivíduos que têm 25% a mais de propensão para desenvolver diabetes. Esse daqui é o alelo. E ele está te pedindo genótipo. O genótipo que a gente tem 25% a mais é o azão-azinho, que é o 2PQ. Então a gente ainda teria que fazer 2 vezes 0,06 vezes 0,04 e daí eu não vou fazer as contas, gente. Mas dá 48%. Se vocês precisarem de ajuda com a conta depois, eu juro que eu sei fazer conta, a gente pode fazer, mas é que no computador tá muito ruim. Sim, por isso mesmo que eu quis trazer ela pra vocês. Ela é uma questão super chata. Gente, isso daqui não é padrão, tá? Inclusive, é uma universidade de fora, tá? Não é padrão. Não se assustem, mas eu acho ela muito boa pra gente revisar justamente essa questão do P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, tá? Boa aula, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Desculpa eu ter me passado. E eu vejo vocês na semana que vem. Bom resto de aula e bom fim de semana. Um beijão, gente.